Semana passada, Renato falou sobre São Luís, né? Maria Grião de Montfort, um pouco da sua biografia, bem resumida, como ele dizia. Falou um pouco sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Quem o escreveu, por que escreveu, as condições que escreveu, o tempo que o demônio tentou, né, destruir e ele ficou guardado, mas depois veio à tona, porque era um livro profético que iria ser editado de toda maneira, porque era propósito de Deus e da Santíssima Virgem. E Renato também entrou no primeiro capítulo do livro, do tratado, que fala sobre a necessidade dessa devoção à Santíssima Virgem Maria. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois pontos, né? Vou falar sobre as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria e vou falar sobre a escolha da verdadeira devoção. Porque existe, como São Luís diz, a verdadeira devoção e a falsa devoção. Existem os verdadeiros devotos e os falsos devotos. Mas quando a gente vai falar sobre essa questão de verdadeiro e falso, a gente pode se nortear, né, se direcionar pelo que São Luís diz. Mas a gente não pode, de hipótese alguma, tentar descobrir quem é falso e quem é verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Nunca devemos pensar em fazer tal barbaridade, né? Porque seria se colocar no lugar de Deus, se fazer juiz dos outros. O apóstolo São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que nós não nos apressemos em julgar, porque o justo juiz, Jesus Cristo, quando voltar, vai desvendar, né, os segredos dos corações, e Ele é quem é o verdadeiro juiz. Então, ele vai falar aqui um pouco sobre os verdadeiros e os falsos devotos, mas a gente, vendo aqui as características que ele fala, a gente não pode, de hipótese alguma. É como muitas vezes a gente chega numa pregação, a gente escuta a pregação é toda para a gente, é para nos direcionar, é para nos orientar, é para nos conduzir, mas a gente cai na besteira de dizer: se meu marido estivesse aqui, se minha mulher estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, se fulana estivesse aqui. Mas na verdade, se fosse para ela, Deus teria trazido ela até aqui. E a gente às vezes pensa em dizer isso, né? A gente às vezes até diz: aquela fulana, se ela estivesse aqui, isso era tudinho para ela. Mentira, era para você. Só que você acha que é para ela, porque você ainda não consegue se enxergar naquilo que Deus está querendo te orientar, te ensinar. Tá certo? Então, eu vou estar lendo um pouquinho aqui no tratado, né? Vou estar sendo aqui, como eu posso dizer, auxiliado pelo tratado de São Luís. No capítulo 2, São Luís vai falar sobre as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. E tem 5 verdades, né? São 5 verdades que a gente precisa saber para a gente poder entender, de fato, se somos devotos de Nossa Senhora, se nós já estamos colocando em prática essa devoção, né? Porque muitas vezes a gente até se consagrou, até deseja se consagrar, mas quando a gente vai ver, a gente não vive, né? Não vivencia a consagração na nossa vida. Então a consagração não pode ser, de hipótese alguma, algo assim alheio à nossa vida diária, porque senão a gente começa a fazer da devoção um devocionismo. E Renato dizia semana passada, e hoje também, né, no capítulo 2, São Luís iria repetir, que toda devoção que não nos conduzir a Jesus deve ser rejeitada, deve ser desprezada, porque não vem de Deus. Então, se você, por um acaso, é devoto de alguém, de algum santo, ou de Nossa Senhora, e essa devoção prende você no santo, ou na Santíssima Virgem Maria, e essa devoção não te leva a Jesus, não te faz viver as promessas do batismo, ela deve ser desprezada, porque você vai estar aí colocando um devocionismo no lugar de Jesus. Então, para nós sabermos as verdades fundamentais sobre essa devoção, que são 5, no número 65 do tratado, número 65, eu não vou dizer a
artigo, né, capítulo 2, artigo 1, vai dizer assim: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Ou seja, ele é o fim último. Toda devoção à Santíssima Virgem Maria deve nos direcionar para Jesus, deve nos guiar para Jesus, deve nos levar a Jesus, porque senão não é devoção, não é a verdadeira devoção. Ele diz assim: a primeira verdade é Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, toda a nossa devoção tem que estar fundamentada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, do contrário, não é algo santo e que agrada a Deus. São Luís vai dizer que se a devoção a Nossa Senhora nos afastasse de Cristo, deveria ser rejeitada como sendo algo do demônio. São Luís é muito forte nas suas palavras. E nós precisamos compreender isso, porque se a gente para em Nossa Senhora, a gente não vai estar realizando a devoção verdadeira que agrada ao coração de Jesus. Então a gente tem que tomar também muito cuidado. Renato dizia semana passada, logo no início do tratado, no número 14 do tratado, São Luís vai dizer assim: digo com toda a igreja, ou seja, é fé da igreja, que Nossa Senhora, diante de Deus, ou comparada a Deus, é como um átomo, é antes um nada, porque Ele é Deus e, bastando-se a si mesmo, diz: se eu quiser fazer qualquer coisa, eu faço. Mas Renato deixava muito claro, como Santo São Luís deixou, ele quis precisar de Nossa Senhora. Então essa devoção deve nos direcionar a Jesus, até mesmo porque Nossa Senhora nas bodas de Caná deixou isso muito claro: fazer tudo o que Ele vos disser. E por que ela ensinou essa verdade? Fazer tudo o que Ele vos disser, porque ela mesma fez isso. Quando o arcanjo Gabriel chegou diante dela e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, e falou ali, anunciou para ela que ela seria a mãe do Salvador, o que foi que ela disse? Mesmo sem compreender como iria acontecer, ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então Nossa Senhora nos ensina o que ela sabe como mestra. Ela é mestra em seguir as palavras de Deus, em seguir as palavras de Jesus. E é por isso que ela vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Então essa devoção, se ela nos afastar de Jesus, ela deve ser rejeitada. Mas São Luís vai mostrar muito claramente que ela não nos afasta de Jesus. Ao contrário, ela é o meio mais perfeito, mais santo, mais terno para nos levar a Cristo. Não é? No número 68 do tratado, já no artigo 2º, ele vai dizer assim: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Esta palavra é muito pesada para os tempos atuais. Escravo. Quando a gente lê, por exemplo, as cartas de São Paulo dizendo assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja era submissa a Jesus. Essas palavras de submissão, as pessoas já entendem, né, na modernidade que a gente está vivendo, nesse século presente, as pessoas já conhecem como se fosse para ser subjugado, no sentido de ser abusado, e não de uma obediência cega. Quem recebe a Mãe Rainha em casa aqui? Levanta a mão aí. Quem recebe a Mãe Rainha? Qual é a oração da Mãe Rainha? Quando a gente reza o texto: confio cegamente em toda proteção, mãe do teu filho. Como é? João Cícero. Confio em teu poder e em tua proteção. Em ti confio com fidelidade. Confio cegamente em toda
toda situação, mãe do teu filho e na tua proteção. Ou seja, a gente tem que confiar. Esse ser escravo que São Luís vem trazer para nós, é de confiar e de servir cegamente na consagração como coisa e propriedade vossa. Aí muita gente diz, não, coisa é muito feio, é como se fosse uma coisa. A gente canta filho, vamos cantar filho. Não, é coisa. Porque se eu cantar filho, tem filho que é rebelde demais e quer fazer do jeito dele. Só que quando eu digo que eu sou coisa, ou seja, a minha vontade sai de cena e fica aí a vontade da Santíssima Virgem Maria, e ela faz de mim o que ela quer. Isso até é escandaloso para muita gente, porque não compreende a verdadeira devoção. Então, pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Aí ele diz assim: esta é a segunda verdade do que Jesus é para nós. Concluímos que não nos pertencemos, pois diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 19, 6:19, e sim a Ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço do seu sangue. Então nós não pertencemos a nós mesmos. Quando a Santíssima Virgem Maria escutou a saudação do anjo e disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então ela é a primeira escrava, ela é a primeira serva, ela é a primeira cristã, como diz a música, né? Primeira cristã, porque soube ser escrava, soube tirar a sua vontade de lado e deixar-se ser feito a vontade de Deus na vida dela. E ela aprendeu isso com quem? Mesmo antes de Jesus ter nascido, o Espírito Santo, que falou pelos profetas, já ensinava a Santíssima Virgem Maria tudo aquilo que era a vontade do seu filho. Jesus disse no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, ele diz, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então o Espírito Santo que repousou sobre Nossa Senhora para gerar nela Jesus, já a conduzia, porque ela foi predestinada, ela foi escolhida antes da fundação do mundo. O proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai dizer: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então ela já foi escolhida antes do mundo ser criado, para ser a serva do Senhor, para ser a escrava do Senhor. E Jesus quer que nós sejamos também escravos de Jesus por meio dela. E o que é ser escravo? São Luís vai aqui colocar no número 69, ele vai dizer assim: há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Então é natural que alguém sirva ao outro, mesmo que seja na condição apenas de servo, no sentido de ganhar algo em troca. Ele diz que qualquer pessoa faz isso. Mas ele diz que pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida, e deve depender, ou melhor, e deve servir ao seu Senhor sem esperar salário, nem recompensa alguma, como um dos seus
animais sobre que o dono tem o direito de vida e de morte. Então veja como isso é forte. Agora nós precisamos, como o Renato dizia, quando você estiver lendo o tratado, lembre-se há quanto tempo foi escrito esse livro e qual era a cultura, né, de sua época. Então era comum, a escravidão ainda era comum, e São Luís dava esse exemplo, porque até mesmo quando os textos bíblicos foram escritos, a escravidão também era comum e se fazia uso dele, né? Até São Paulo vai dizer que ele mesmo é escravo do Senhor. Ele vai dizer que nós também somos escravos do Senhor. Então era comum. Só que São Luís coloca aqui 3 formas de ser escravo. Ele diz assim, no número 70, há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Veja, por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Ele vai colocar assim: por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Então, simplesmente porque fomos criados, nós já somos escravos de Deus. Somos criados, somos criaturas hoje. Ele tem um poder total sobre nós. Então, por natureza, todos são escravos. Por constrangimento, ele vai dizer: os demônios e os réprobos ou infiéis, infames, são escravos por constrangimento. Então, o demônio é escravo. Lembra quantas vezes Jesus se encontrou com pessoas endemoniadas e os demônios caíam aos pés de Jesus, naquelas pessoas, e diziam: o que viestes fazer aqui, Jesus de Nazaré? Viesse nos atormentar antes do tempo? E até pedia: deixa nós irmos aos porcos. E Jesus dizia: ide. Por quê? Porque são escravos por constrangimento. Porque Jesus é Senhor dos céus e da terra. O apóstolo São Paulo vai dizer assim na carta aos Filipenses: todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. E essas línguas que vão confessar, esses joelhos que vão se dobrar, serão nos céus, na terra e nos infernos. Todo joelho, seja de livre e espontânea vontade, ou seja, por constrangimento. Porque diante do nome de Jesus, nada, ninguém pode ficar de pé. Tudo se prostra diante do Senhor. Como eu dizia, até os endemoniados se lançavam aos pés de Jesus, mesmo que não fosse para servi-lo, mas se lançavam aos pés dele, porque sabia que ele era Senhor. Sabia que ele era Senhor. E ele vai dizer a terceira forma de escravidão: e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. Os justos e os santos são por livre e espontânea vontade. E é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Todos tu, né? Ou seja, todo teu. Eu quero ser todo teu. Agora é todo de verdade. É todo de verdade. Todo de verdade. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho te pertence. Por isso eu digo: eu sou coisa. Eu sou coisa. Porque tudo é dela. E ela tudo dá ao seu filho. Porque ela não quer nada para si. Tudo é para ele. Para a glória dele. Para o nome dele. Porque São Paulo vai dizer que ele será tudo em todos. Ele será tudo em todos. Deixa eu correr aqui. No artigo 3, no número 78, ele vai falar sobre a terceira verdade, né, da necessidade das verdades fundamentais de sermos escravos, de sermos devotos. Terceira verdade: nossas melhores ações
são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. E é por isso que ele diz que nós devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Porque muitas vezes, meus irmãos, é como eu dizia no início, quando a gente escuta falar alguma coisa, a gente pensa no outro, porque a gente não consegue olhar ainda para si mesmo, a gente não consegue olhar para nós mesmos. E nós somos exatamente isso aqui que São Luís está dizendo. Nossas obras ordinárias, ou seja, nossas obras do dia a dia, por melhor intenção que nós coloquemos nelas, elas são manchadas pelas maldades que há dentro de nós. Pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, pelo desejo de ser maior, pelo desejo de ser grande, pelo desejo de ser visto. E por mais que nós façamos boas obras, o profeta Isaías vai dizer que a melhor obra que nós possamos fazer diante do Altíssimo é como trapo de imundícies. Olha, é pesada a palavra, né? Uma vez Jesus disse que chegaria diante do juízo final algumas pessoas que iam dizer assim: Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu ressuscitei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus disse assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é um pecado. E muitas vezes a gente reza, bota a mão na cabeça do irmão, expulsa demônio, bota a mão na cabeça do irmão, o irmão é curado. E se a gente não fizer isso com humildade, reconhecendo como o apóstolo São Paulo disse aos Coríntios: olha, dentre todos os apóstolos eu fui o que mais trabalhei, mas não eu, mas a graça de Deus em mim, porque a graça de Deus em mim não foi estéril, pelo contrário, foi fértil, foi útil. Então, se eu não descobrir que tudo que eu faço é por graça de Deus, eu vou cair nessa de chegar diante de Deus, estufar o peito e dizer: eu curei no teu nome, eu expulsei no teu nome. Por isso ele está dizendo que é necessário a gente se afastar de todo o mal. Lembra de Jó? Que bom seria, meus irmãos, que Deus pudesse dar testemunho de nós, como deu testemunho de Jó. Tu viste meu servo Jó, como ele é bom, íntegro, justo e se afasta do mal? Que bom seria se Deus olhasse para nós e dissesse: olha, tu viste meu servo Denis, minha serva Cláudia, minha serva Laís, como ela é justa, boa, íntegra e se afasta do mal. Aí o diabo ia se irar e ia dizer: também tem tudo, tem o que ele tem para ver se ele continua fiel. Mas Jó continuou fiel, porque Jó não fazia as coisas para a vanglória. Por isso ele dizia: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente precisa se livrar de todo o mal, para que as nossas boas obras, mesmo sendo nada diante de Deus, pelo menos não esteja aí, assim, vamos dizer, manchada pelo nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossa arrogância, né? A quarta verdade está no número 83, e São Paulo São Luís vai dizer o seguinte: temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Então, muitas vezes os protestantes lançam na nossa cara, lançam na nossa face, aquele texto de São Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim: só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí eles dizem: tá vendo? Só há um mediador, ninguém é mediador diante de Deus, ninguém é mediador diante de Deus, só Jesus é o mediador. Então, esse negócio de rezar para Maria, de rezar para os santos, isso não existe. Só que, meus irmãos,
presença de Deus, o Espírito de Deus, e pedir ao Senhor as suas iluminações, a gente vai perceber muito facilmente que São Paulo não está dizendo que Jesus é o único intercessor. Ele é o único mediador de salvação, porque foi o único que morreu na cruz. Mediador da salvação, ou seja, foi o único que nos trouxe a redenção. Porque senão, São Paulo estaria contradizendo Jesus. Jesus disse: é preciso que eu vá para junto do Pai, mas não vos preocupeis, porque eu enviarei outro Paráclito, ou seja, outro intercessor, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade. São Paulo, nesse mesmo texto que ele diz que só há um intercessor, ou melhor, um mediador, São Paulo vai dizer, antes de dizer que só há um mediador, ele vai dizer: irmãos, peço a todos nós que rezem um pelos outros, rezem pelas autoridades, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Oxê. Então, se ele está pedindo que reze, então lógico, ele não está dizendo que há um só intercessor. Então, ele vai dizer assim: quarta verdade, é muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Se nos apoiarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidade e preparações para chegar a Deus e agradar-lhes, é certo que todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas, e peso insignificante terão junto de Deus para movê-lo a unir-se a nós e nos atender, pois, como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrompido. Era o que ele dizia lá no início. Nós somos corrompidos. Ah, Denis, mas eu me confessei, então eu recebi a graça santificante, eu estou em estado de graça. Mas dentro de você ainda está a concupiscência. A concupiscência que nos inclina para o mal. A concupiscência em si não é o pecado, mas ela nos arrasta para o pecado. É como se ela fosse um imã que nos puxasse para o que é ruim. São Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 7: todas as vezes que eu penso em fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal e eu não quero. Todas as vezes que eu penso em fazer o bem, eu percebo que eu já fiz o mal. Veja, São Paulo, o maior evangelizador dos tempos apostólicos. Imaginemos nós, né? São Paulo. Deixa eu pular aqui, né? A quinta verdade. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Ele está dizendo que a gente tem essa dificuldade de conservar em nós as graças e os tesouros, né, que Deus colocou em nossos corações. E por que é tão difícil? Por causa da concupiscência, por causa da inclinação. É o número 87, artigo 5º. Ele vai dizer assim: quinta verdade, é exatamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. E ele vai dizer dois motivos pelo qual é difícil. Porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos de argila, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que nada perpetua e abate. Então, São Paulo está dizendo: eu e você somos fracos, eu e você somos pequenos, eu e você somos frágeis. Meus irmãos, quantas vezes a gente confessa um pecado e a gente sai do confessionário dizendo: agora vai, eu me arrependi verdadeiramente, e agora eu vou dar corda aqui, e agora eu vou a todo vapor, né? Quando você pensa que não, quando você imagina que não,
Você nem pensou em pecar, você já percebeu que já pecou. Quando você se dá conta, você já aproveitou. E é exatamente por esse motivo que a gente tem dificuldade de guardar a graça de Deus, de guardar os tesouros que Deus colocou em nós. E Jesus vai dizer assim: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Santo Agostinho vai dizer assim: se tu pensares em Deus o tempo todo, tu estarás rezando o tempo todo. Então, aonde está o meu coração? Não junteis para vós tesouro na terra. Por quê? Porque vem a ferrugem, o cupim, o ladrão, que rouba, destrói. Ao contrário, juntai para vós tesouro no céu. Porque lá nem a traça corrói, nem o cupim destrói, nem o ladrão consegue arrombar. Então o nosso tesouro tem que estar aonde? No céu. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a vossa justiça, porque tudo mais vos será dado por acréscimo. O apóstolo São Paulo, falando aos Colossenses, vai dizer: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. E Cristo, vossa glória, quando se manifestar em glória, também vós sereis manifestos em glória. Ou seja, eu tenho que buscar as coisas do alto. São Paulo vai dizer sempre nas suas cartas: se eu me deixar conduzir pela carne, da carne eu receberei a corrupção. Mas se eu me deixar guiar pelo Espírito, do Espírito eu receberei todas as consolações. Então esse é o quinto motivo, a quinta verdade. E o segundo motivo pelo qual essa quinta verdade, que nós temos a necessidade de guardar as graças de Deus, ele vai dizer, o segundo motivo é: porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar, espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio, andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos. O primeiro Papa, o apóstolo São Pedro, vai dizer que o demônio é como um leão que fica ao derredor, rugindo e procurando a quem devorar. Ele fica ao derredor, Só que ele só tem força se nós dermos a ele a força. Santo Agostinho vai dizer assim: o demônio é como um cão feroz que está acorrentado, e ele só consegue fazer mal de quem se aproximar dele. São Tiago vai dizer na sua carta o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Jesus fez isso. O diabo chegou e disse: tu é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tu é filho de Deus? Lança daqui para baixo, está escrito. Ele vai mandar os anjos para te guardar. Não tentarás ao Senhor teu Deus, também está escrito. Tu és filho de Deus? Esses reinos aqui são meus. Se tu prostrar e me adorar, todos eles serão teus. Jesus disse: está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E diz que o diabo fugiu para longe de Jesus e os anjos de Deus vieram servi-lo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então, no momento da dificuldade, o pecado está batendo a porta, não caia na tolice de achar que você é forte, feito Caim. Caim, o Senhor chegou, Deus chegou para ele e disse: Caim, o pecado está batendo a tua porta, tu é capaz de vencê-lo? Ao invés de ele ouvir a voz de Deus, que foi o que ele fez? Matou o irmão. O diabo está à porta, ele está ao derredor, procurando a quem devorar. Então nós precisamos de Nossa Senhora, nós precisamos de Jesus, nós precisamos nos achegar a eles dois, para sermos libertos. Olha, Nossa Senhora tem
uma jaculatória que diz que Nossa Senhora é o terror dos demônios. Veja, o terror dos demônios. Por que ela é o terror dos demônios? Porque ela é o jardim de Deus. Ela é o jardim de Deus que Satanás não conseguiu entrar. Lá no jardim do Éden ele entrou, conversou com Eva e venceu Eva. A nova Eva, né, que é chamada do jardim de Deus, o novo jardim, Satanás não conseguiu entrar, não conseguiu se aproximar dela, e por isso ele tem ódio de Nossa Senhora, porque uma criatura que, segundo a hierarquia das obras de Deus, das criaturas de Deus, uma criatura que seria inferior a ele, que é anjo, né, querubim, ela que seria por natureza inferior a ele, na verdade, por graça de Deus e por obediência a Deus, ela é superior a ele e a todos os anjos juntos e a todos os santos juntos. E é por isso que Satanás tem ódio de Nossa Senhora. Satanás, segundo os doutores, os santos da igreja, ele pode imitar tudo, menos a humildade. Ele não consegue imitar a humildade. São Paulo vai dizer que ele se disfarça de anjo de luz para roubar aqueles que são do Senhor. Mas ser humilde jamais ele conseguirá. Se tiver alguma coisa acontecendo, você suspeitar, diga, vai para os pés da cruz de Cristo, Satanás. Logo ele se rebelará. Logo ele vai correr. Logo ele vai dar um grito. Logo ele vai desaparecer. Porque ele não consegue ser obediente. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que pela desobediência dele, pela perseverança no mal, ele foi expulso do céu. E o Catecismo diz que para ele não há mais perdão. Não porque existe uma deficiência na misericórdia de Deus. Não é porque Deus que é onipotente agora não pode perdoá-lo. Mas foi porque ele permaneceu de livre e espontânea vontade no intuito de se voltar contra o seu Senhor. E é por isso que nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora, porque ela é obediente, ela é humilde. O Evangelho de hoje diz, né? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ela é humilde, ela é mansa, né? Ela é toda de Deus. E por isso ele fica irado, ele fica louco, querendo de alguma forma vencer a Santíssima Virgem Maria, mas ele não consegue. No número 92 do tratado, São Luís vai entrar aqui nos falsos devotos. Nós não vamos ler, né? Nós não vamos falar deles, porque como Renato dizia, não há tempo suficiente. Mas a gente pode dar uma pincelada bem rápida. Ele diz assim: os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, artigo 1º do capítulo 3. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem, número 92. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Ele vai dizer, a primeira é os devotos críticos. Veja, os devotos críticos, número 92, tá certo? Eu vi que tem algumas pessoas procurando. Número 92, os devotos críticos. Quem são os devotos críticos? São pessoas que têm até uma certa devoção à Santíssima Virgem Maria, mas são pessoas muito inteligentes, são pessoas letradas, são pessoas que se aprofundaram nas grandes coisas da teologia. E por esse motivo, eles criticam quando, por exemplo, Claudinha vem e se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora. Esse gesto singelo, esse gesto que nós fizemos, eles não suportam. Por isso eles criticam. Como assim? São Luís vai dizer que esse tipo de devoto ele fica louco quando ele vê uma grande quantidade de pessoas ajoelhadas diante da imagem de Nossa Senhora, enquanto
do Santíssimo Sacramento. Ele vai dizer: como assim? Se ajoelhar diante da imagem com o Santíssimo ali? E eu fazia isso também. Eu dizia: mas rapaz, trocar Jesus Eucarístico pela imagem Nossa Senhora. Quando eu comecei na igreja, eu dizia isso. Quando eu cheguei na igreja, eu era mais protestante do que todos os protestantes juntos. Só que depois eu comecei a perceber, meus irmãos, que quem se aproxima da mãe está fazendo exatamente o que a gente viu agora há pouco, que diz São Luís: nós não temos condições alguma de se aproximar dele sem passar pelas mãos dela. Seria de uma arrogância terrível, porque ele quis nos dar uma medianeira junto do mediador. E se a gente quer ultrapassar isso, é porque a gente é arrogante, é porque a gente é orgulhoso. A gente não é servo da Santíssima Virgem, a gente não é servo de Jesus. A gente está sendo guiado pelo espírito do anticristo. O outro devoto, o outro falso devoto é os escrupulosos, né? O que é um escrupuloso? Ele pensa que se ele se devotar à Santíssima Virgem Maria, ele vai pecar contra Jesus ou ele vai aborrecer Jesus. Se eu amar demais Nossa Senhora, eu vou estar amando a menos Jesus. Eu vou estar trocando Jesus pela mãe dele. São Luís vai dizer assim: se por um acaso alguém conseguisse amar Nossa Senhora mais do que Jesus amou, aí poderia ser até que alguém pensasse nessa possibilidade de trocá-lo por ele, ou melhor, de trocá-lo por ela. Mas quem de nós terá a capacidade de amar como ele amou? Ninguém. Com 12 anos, tu não sabias que eu deveria estar na casa do meu pai? Aí São Lucas vai dizer assim: depois destas palavras, Nossa Senhora guardou tudo no seu coração e desceram para Nazaré, e ele era submisso aos seus pais. Ele, com 12 anos, sabendo da sua missão que já estava sendo revelada a ele, ele era obediente a ela, ele era obediente a São José. São Luís vai dizer que Jesus deu mais glória ao Pai, sendo obediente a ela, do que realizando todos os milagres que realizou. Olha que maravilha! Jesus fez muitos milagres, e não foram poucos. Se você pegar o último versículo do capítulo 21 de São João, ele vai dizer assim: Jesus realizou tantos milagres que eu penso que, se fosse escrito um por um, não caberia livro do mundo para ser escrito tantos milagres que Jesus fez. E São Luís vai dizer que Jesus deu mais glória ao Pai, sendo obediente a ela, submisso a ela, do que realizando todos os milagres que realizou. Sabe por quê? Porque ele é Deus, e ele pode fazer o que ele quer. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por ele, por ela, pela palavra, pelo verbo. Tudo o que existe, o visível e o invisível. Até aí, Deus está na sua glória, podemos assim dizer, e dando glória ao seu Pai, Jesus Cristo. Mas quando diz no versículo 14 do primeiro capítulo de São João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e se fazendo carne, se fez obediente a Nossa Senhora. Aí, Deus se fazendo obediente à sua criatura. Aí sim, ele deu glória ao Pai. E ele deu glória a Deus exatamente porque foi obediente a ela. Isso é escandaloso para os opróbrios, né? Ele vai falar dos opróbrios, daqueles que não são, aqueles que são como a imagem de Esaú. Lembra de Jacó? Jacó e Esaú? Esaú é os opróbrios, aqueles que são todos contra a mãe, né? Os devotos exteriores, ou seja, aqueles que colocam tudo para mostrar que é devoto de Nossa Senhora. Uma camisa de Nossa Senhora, um texto. Veja só, por isso que eu dizia, não é possível a gente examinar quem é verdadeiro e quem é falso. Ninguém pode fazê-lo, né? É como lembra o joio e o trigo: Senhor, se ganhasse joio no teu campo, não foi eu, foi o inimigo. O Senhor quer que a gente
gente vai separar o joio, amarrar em feixes, o trigo amarrar em feixes, o trigo coloca no celeiro e o joio coloca para ser queimado. Então é impossível a gente dizer quem é verdadeiro devoto e quem não é. Mas ele está dizendo que existem os devotos exteriores, aqueles devotos que apresentam inúmeras coisas que são possíveis para demonstrar a devoção. Uma camiseta, um terço, um escapulário, um vestido, tudo que você puder imaginar, apresenta. Mas é somente exterior, não tem profundidade, não está na alma, não vive a devoção, não reza verdadeiramente o santo terço. Quando reza, reza apressadamente. Quando reza, reza de qualquer jeito. Quando reza, e se rezar, reza como se estivesse fazendo qualquer outra coisa. São Luís vai dizer que esse tipo de gente pode ter rezado uma enfiada de rosários, mas perecerão da mesma maneira. Ele disse: é melhor rezar uma Ave Maria com devoção e piedade do que rezar inúmeros terços, inúmeros rosários de qualquer jeito, sem devoção, sem amor, né? E ele vai dizer: esses são os exteriores. Tem os presunçosos, né? Os presunçosos. Tem também os devotos inconstantes. São Luís usa para os inconstantes a imagem da lua, né? Não sei bem como é as fases da lua, mas sei que é nova, minguante, crescente, cheia. Ele vai dizer que os inconstantes, a imagem perfeita do falso devoto, do inconstante, é a imagem da lua, é por fase. Se as coisas vão bem, eu sou aqui, devoto Nossa Senhora, eu faço tudo. Se as coisas vai ruim, eu já não faço mais como eu fazia, né? E ele vai falar sobre os hipócritas, né? Os hipócritas, o que é hipocrisia? É aquele que, vamos dizer, ele chega a dizer aqui que os hipócritas são aqueles que entram em todo o movimento mariano. Todo o movimento mariano ele está lá. Em tudo que é voltado para a Santíssima Virgem Maria, nas suas confrarias, ele entra, ele está lá. Mas na verdade é somente para ser visto, é somente para ser admirado, é somente para ser contemplado. E é esse que São Luís vai chamar de hipócrita. E ele diz assim: e o pior, ele se cobre com o manto de Nossa Senhora para se apresentar como devoto dela, mas na verdade não é para ser devoto, mas é para esconder os seus pecados, as suas maldades, os seus erros, as coisas erradas que vive fazendo. E o sétimo são os devotos interesseiros. O devoto interesseiro é aquele que se aproxima de Nossa Senhora somente para ganhar alguma coisa. Está precisando de uma graça? Eu aproximo. Está precisando de alguma coisa na justiça? Eu faço uma novena, eu faço uma promessa. Está precisando comprar a casa? Eu faço isso, eu faço aquilo. Conseguiu? Não sei mais quem é Nossa Senhora. Sumiu da minha vida. Por quê? Porque eu tinha um interesse. O interesse foi alcançado. Eu não preciso mais. Eu não necessito mais. Ele diz que esse é o falso devoto, né? E quando ele vem falar sobre o interesseiro, ele chega a dizer que o interesseiro ele se aproxima de Nossa Senhora, ganha as graças, e o interesse era tanto de somente ganhar a graça, de somente ganhar aquela graça, que quando ele ganha, ele chega a se distanciar até da igreja. Olha para ele. Volto a dizer, ninguém pode julgar A ou B. Mas será que nós não já fizemos isso? Ou talvez ainda façamos? De nos aproximarmos de Nossa Senhora e depois da graça que a gente ganhou, a gente esquece dela. Espero que a gente não viva assim, né? Espero que a gente não esteja fazendo isso. No número aí, para a gente concluir,
no número 105. Obrigado, viu? Para a gente concluir por conta da hora, já falei 50 minutos. Olha, calculei 40, mas a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís vem trazer. Quais são? E são 5 devoções verdadeiras, né? Ele diz: depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer em poucas palavras a devoção verdadeira, que é interior, ou seja, eu tenho que interiorizar na minha vida aquilo que é as práticas exteriores. Eu tenho o texto pendurado no bolso, então ele não pode estar somente pendurado no bolso, ele tem que ser a minha vida diária de oração. Por isso que a comunidade pede para todos os membros rezarem isso diariamente. Esse é um exemplo para a gente entender, né? Para não ficar prolongando, mas pegue o que está fora, que te apresenta como devoto dela, e interiorize, jogue para dentro de você, jogue para o seu coração. Você acha bonito uma camiseta dela, porque ela é toda santa? Então busque ser imitador dela. São Paulo disse assim, veja, se São Paulo, que é, podemos assim dizer, inferior, né? Estou falando da questão da hierarquia das graças. Ele mesmo vai falar sobre isso. Quando a gente ressuscitar, ele vai dizer que tem uns que terão um brilho como o brilho do sol, outros como o brilho da lua, outros como o brilho de estrela, e de estrela para estrela a diferença de brilho. Então ele vai dizer que quando a gente ressuscitar, terá, né, esse galardão que nós iremos receber, essa coroa de justiça. Todos estarão satisfeitos. Se a coroa de Cláudia brilhar mais, eu não vou nem me dar conta disso, porque eu vou estar tão pleno que eu nem vou me dar conta. Mas Deus sabe da coroa que será dada a cada um segundo os seus méritos, porque cada um será julgado pelas suas obras. Então, se São Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, por que não podemos pensar na Santíssima Virgem Maria? Fazer tudo o que ele vos disser, porque eu fiz tudo o que ele mandou. Interior, terna, né? Terna significa santa, significa piedosa, significa amorosa. Então essa devoção que está fora, que me faz aparecer no mundo com a camiseta, com o terço, com o escapulário, com isso, com aquilo outro, ela tem que ser, vamos dizer assim, colocada vivamente na minha vida, para que eu faça ela brotar para a vida do outro. Eu preciso fazer ela ser derramada na vida do outro. Lembra de São Francisco de Assis? Saiu para pregar, para anunciar o Evangelho. Aí Frei Junípero disse: Francisco, a gente andou a cidade todinha e você não falou nada. Ele disse: fale, se for preciso, com a boca, né? Fale, anuncie, se for preciso, com as palavras. Mas se não for preciso, né, as obras, os atos, a vida já fala tudo. Então a gente precisa fazer com que a devoção que está fora entre em nós. Certo? Santa. Então aqui já a palavra já diz, né? A gente tem que buscar a santidade. Rejeitar o pecado e buscar a santidade. Buscar ser como Maria. Constante. Lembra do inconstante que ele disse? A gente tem que ser constante. Se você reza o texto todo dia, reze todo dia. Hoje eu não rezei. Volte a rezar o mais rápido possível. Porque se você demorar muito tempo, quando você pensar que não, você já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano sem rezar. E para voltar de novo é muito difícil. É doloroso, é difícil, não é? Desinteressada. Essa devoção precisa ser desinteressada. Eu não posso me aproximar dela somente porque eu preciso das graças que ela pode me dar.
Nossa Senhora das Graças, os raios luminosos que brilham são as graças que já foram dadas para quem pediu. E os raios que estão apagados, né, são as graças que não foram ainda pedidas. Mas eu não posso me aproximar somente para pedir a graça. Eu não posso ser interessado. Tem uma, não é católica ela, mas tinha uma mulher, uma jovem, ela era muçulmana, mas a gente pode tomar como exemplo. Ela dizia assim: Alá, se eu me aproximar de ti somente por medo do inferno, lança-me nele. Se eu me aproximar de ti somente porque eu quero o paraíso, deixa-me excluída dele. Se eu me aproximar de ti somente pelos bens que eu posso ganhar de ti, me priva de todos eles. Agora, se eu me apresentar diante de ti, Alá, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso, porque lembra, sem interesse. Então, se a gente fosse aproximar de Nossa Senhora, se a gente fosse aproximar de Jesus, não se aproxime dela porque você está com medo do inferno. Não se aproxime dela porque você quer somente o céu. Não se aproxime dela porque você quer as graças que ela pode te dar. Mas se aproxime dela porque é ela. Porque você realmente quer ser todo dela, quer estar com ela, quer viver com ela. E para concluir, vai ficando de pé para a gente cantar, né? Já falei, como eu disse, falei bastante.